Uma revelação feita pela família de Preta Gil acaba de emocionar e preocupar o Brasil inteiro. A notícia é verdadeira, recente, e confirma que a cantora vive um dos momentos mais delicados de toda a sua trajetória. Após meses de luta incansável contra um câncer agressivo, Preta enfrenta agora uma fase de silêncio, reflexões profundas e decisões difíceis. A manifestação da família foi comovente, palavras sinceras, carregadas de dor e esperança, que indicam claramente a gravidade da situação. O cansaço é visível. O corpo não responde mais como antes. A mente, exausta, busca paz. E a grande dúvida que surge é: qual será o próximo passo? Neste vídeo, você vai entender o que aconteceu nos últimos dias, como está realmente o estado de saúde de Preta Gil e qual é a decisão crucial que poderá mudar tudo nas próximas horas. Prepare-se para um relato forte, humano e cheio de emoção. Porque agora, o tempo é precioso. Não é hora de especular. É hora de se unir em oração, respeito e empatia. Fique até o fim e descubra o que a família revelou, e por que esse pode ser o momento mais importante da vida de Preta Gil. Amanhã começou diferente. Ainda era cedo quando chegou a informação que deixou milhares de brasileiros em silêncio. Vinda diretamente dos Estados Unidos, a notícia envolvendo Preta Gil se espalhou com rapidez pelas redes sociais e grupos de mensagens. O clima, antes comum de uma sexta-feira qualquer, se transformou em preocupação e tristeza. Preta Gil, uma das figuras mais queridas da música e da televisão brasileira, vinha lutando com coragem contra um câncer que abalou não apenas sua saúde, mas também o coração dos fãs e da família. Desde o início do tratamento, ela compartilhou cada etapa com sinceridade, sempre de cabeça erguida, inspirando muitos que também enfrentam doenças difíceis. Mas agora, segundo informações que acabaram de chegar, os últimos momentos da artista têm sido marcados por silêncio, orações e despedidas discretas. A notícia foi confirmada por familiares próximos, que com o coração apertado, decidiram tornar pública a atualização do quadro clínico dela. Eles pedem respeito, empatia e, acima de tudo, orações. É importante lembrar que Preta não está sozinha. Ao seu lado estão amigos íntimos, artistas que a acompanham há décadas, além de médicos especializados, fazendo tudo o que está ao alcance. Ainda assim, os sinais são claros. O momento é delicado, talvez o mais sensível de toda a jornada que ela tem enfrentado nos últimos meses. Por isso, antes de continuar, quero fazer um pedido sincero. Se você se comove com esta história, se deseja acompanhar os próximos capítulos com responsabilidade e verdade, inscreva-se agora no canal. Aqui, o compromisso é com a informação clara, acessível e respeitosa. Cada detalhe será contado com o cuidado que a situação merece, sempre valorizando a dignidade da Preta e da família. E sim, os próximos minutos vão trazer detalhes mais profundos sobre o que está acontecendo agora. Informações que acabaram de ser confirmadas pela família, e que nos ajudam a entender por que o país está em oração. Não se trata de boato nem de sensacionalismo. É uma realidade que choca, entristece e nos faz refletir. E o que foi que a família revelou exatamente? Isso será explicado no próximo capítulo. O estado de Preta Gil hoje é, infelizmente, muito delicado. Quem a acompanhou nos últimos meses sabe que ela nunca escondeu sua dor, nem escondeu a verdade do que vinha enfrentando. Desde o diagnóstico de câncer no intestino, em meados de 2023, a artista compartilhou com seus seguidores os altos e baixos da batalha. Nas redes sociais, os sorrisos sempre foram acompanhados de palavras de fé. Mas nos bastidores a realidade era outra. A doença foi se agravando com o tempo, exigindo mais sessões de quimioterapia, cirurgias e viagens constantes para tratamentos fora do Brasil. O corpo sentiu, a mente também. Hoje, segundo relatos de pessoas próximas, Preta está visivelmente abalada. Ela parece mais magra, com feições cansadas e marcas evidentes do sofrimento. Mesmo assim, continua tentando sorrir, especialmente quando está com a família. É esse amor ao redor dela que tem sido a maior força nesses últimos dias. Seu estado mental também inspira cuidado. Médicos e psicólogos que a acompanham têm mantido a atenção redobrada, pois os sinais de exaustão são claros. Não é apenas uma luta física, mas também emocional. Uma artista cheia de vida, de alegria e de entrega, agora enfrenta um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Apesar disso, Preta continua sendo um exemplo de coragem. Não perdeu a fé. Ainda conversa com fãs, responde mensagens e agradece o carinho que recebe diariamente. Mas os familiares dizem, ela está mais introspectiva, mais silenciosa. Passa muito tempo em repouso, evitando longas conversas ou atividades cansativas. Essa mudança tem sido notada por todos.
A Preta, que sempre foi a alma da festa, agora precisa de paz, de descanso, de oração. Por isso, esse capítulo é também um convite à empatia. Antes de julgar ou comentar sem conhecer a realidade, é preciso lembrar: por trás da fama, há uma pessoa de carne e osso que sofre, sente medo, mas também se agarra à esperança. E é justamente por essa esperança que ela viajou aos Estados Unidos. No próximo capítulo vamos entender como foi essa jornada, o que deu certo, e o que infelizmente não saiu como esperado. Com o agravamento do quadro, Preta Gil decidiu buscar alternativas nos Estados Unidos. A escolha foi feita com base em recomendações médicas e na esperança de encontrar tratamentos mais avançados. Muitos acreditavam que ela voltaria de lá curada. Afinal, a medicina americana é referência mundial em oncologia. Mas a realidade foi outra. Ao chegar em solo americano, a equipe médica local iniciou uma nova série de exames. Logo nas primeiras semanas, os resultados indicaram que a situação era mais grave do que se imaginava. O câncer, que começou no intestino, já havia se espalhado para outros órgãos. Técnicos chamam isso de metástase, um estágio muito difícil de controlar. Preta foi recebida por uma equipe especializada, que não poupou esforços para oferecer o melhor. Mas os próprios médicos confessaram: o caso é extremamente desafiador. Os tratamentos aplicados visam, acima de tudo, prolongar a vida e oferecer mais conforto. A cura, neste momento, tornou-se uma possibilidade distante. Mesmo com a estrutura dos hospitais norte-americanos, as respostas ao tratamento não têm sido satisfatórias. O corpo de Preta está fragilizado, e segundo informações da família, ela sente muito cansaço. As medicações são fortes, os efeitos colaterais são intensos, e tudo isso tem exigido um acompanhamento diário. Muitos amigos e fãs continuam esperando um milagre. E de fato, a medicina avança todos os dias. Porém, a luta agora é por qualidade de vida. Os médicos dizem que o tratamento pode, sim, oferecer mais tempo e menos dor, mas preferem não criar falsas expectativas sobre uma cura completa. A decisão de ficar mais tempo nos Estados Unidos foi tomada em conjunto com a família. Lá, ela conta com conforto, privacidade e acesso direto aos especialistas. No entanto, o clima nos bastidores é de cautela. O momento é frágil, os dias são incertos e a luta continua. Enquanto isso, milhares de brasileiros acompanham com atenção cada nova informação. E, acima de tudo, oram por força, paz e dignidade. No próximo capítulo, você vai entender como a família está enfrentando tudo isso, e o impacto que essa fase tem causado entre os mais próximos. Nos últimos dias, pessoas próximas a Preta Gil têm observado uma mudança ainda mais profunda. Não apenas no corpo, mas na alma. A cantora, que sempre foi sinônimo de energia, alegria e autenticidade, hoje se mostra exausta de um jeito que vai além do físico. O cansaço mental e emocional se tornou evidente. Segundo relatos de amigos e familiares, Preta não sorri mais como antes. Aquele brilho no olhar, que mesmo diante da dor sempre encontrava um jeito de se manter aceso, agora parece ter se apagado. Ela está mais calada, retraída, e evita longas conversas. Muitos notam que até mesmo as palavras de esperança têm se tornado raras. Seu espírito está cansado. Os meses de luta, tratamentos agressivos e expectativas frustradas deixaram marcas invisíveis, mas profundas. Não é só o corpo que sofre com a doença. A mente, quando sobrecarregada, também começa a se desligar das pequenas alegrias do cotidiano. Antes, mesmo debilitada, Preta fazia questão de mostrar força. Gravava vídeos, agradecia o carinho dos fãs e tentava manter viva a chama da esperança. Agora, o silêncio fala mais alto. Até mesmo as redes sociais, onde sempre foi tão presente, têm mostrado sua ausência. A mudança de comportamento chamou a atenção dos que estão ao redor. O que estaria acontecendo dentro dela? O que se passa na mente de alguém que está enfrentando um diagnóstico tão difícil longe de casa e com poucas respostas positivas? A verdade é que ninguém pode afirmar com certeza. Mas o sentimento entre os familiares é claro: ela está emocionalmente abalada. Não se trata apenas da dor física, mas da soma de tudo que viveu até aqui: perdas, medo, distância e o peso de carregar tanta expectativa. É preciso olhar para isso com sensibilidade. A saúde mental, muitas vezes deixada de lado, é tão importante quanto a física. Preta precisa de paz, de apoio e principalmente de cuidado com sua alma. No próximo capítulo, vamos refletir sobre um ponto que muitos ignoram nessa jornada: até onde devemos confiar apenas na medicina? Onde está, de fato, a nossa fé quando a ciência encontra seus limites? Desde o início de sua luta contra o câncer, Preta Gil depositou esperança em tratamentos avançados, em profissionais renomados e na estrutura de ponta dos Estados Unidos.
e isso é compreensível. Médicos bem treinados, tecnologia moderna e protocolos rigorosos fazem parte de um caminho responsável. Mas, até que ponto confiar apenas nisso? A verdade é que os médicos americanos foram extremamente claros desde o primeiro momento. Eles não prometeram cura, não alimentaram ilusões. Fizeram seu trabalho com honestidade e transparência. Disseram que fariam o possível, mas sempre lembrando, são humanos, não milagrosos. E é aqui que nasce uma reflexão importante. Quando colocamos toda a nossa esperança apenas nas mãos da ciência, corremos o risco de frustrações profundas. A medicina pode tratar, aliviar, até prolongar a vida, mas não pode prometer resultados definitivos, especialmente em casos graves como o de Preta. Muitos familiares, diante da pouca resposta ao tratamento, começaram a olhar para algo maior. O que parecia apenas uma jornada médica virou também uma jornada espiritual. A percepção de que, por mais capacitado que seja um profissional, existem situações que escapam completamente do controle humano. É nesse ponto que surge a fé, a verdadeira fé, aquela que reconhece que acima de qualquer conhecimento existe um Deus soberano, que vê além do que os olhos humanos conseguem enxergar, e que quando os médicos dizem não há mais o que fazer, ele pode dizer, ainda não acabou. Essa fé não é contrária à ciência. Pelo contrário, ela caminha junto, mas entende seus limites. Ela reconhece que médicos tratam, mas Deus é quem cura. E mesmo que a cura física não venha, é possível encontrar cura na alma, no perdão, na reconciliação, na paz interior. Preta Gil vive hoje um momento de transição, de luta intensa, mas também de reflexão profunda. E talvez, mais do que nunca, seja a hora de buscar respostas onde a medicina não alcança. No próximo capítulo, vamos mostrar como a família tem reagido espiritualmente a tudo isso, e o impacto da fé nos bastidores dessa batalha. Por mais que a medicina avance e os tratamentos evoluam, nem sempre os resultados são como se espera. E foi exatamente isso que aconteceu com Preta Gil. Quando ela decidiu buscar ajuda nos Estados Unidos, havia muita esperança de que as terapias mais modernas conseguissem controlar o avanço da doença. Mas na prática, a situação mostrou-se mais complicada. As primeiras semanas foram de adaptação e avaliações. Depois, vieram os medicamentos intensos, sessões longas de tratamento e uma rotina desgastante. No entanto, ao invés de apresentar melhora significativa, Preta começou a desenvolver complicações inesperadas. O corpo, já fragilizado pelo câncer, passou a reagir de forma agressiva a alguns procedimentos. Médicos explicam que isso não é incomum. Durante tratamentos oncológicos fortes como quimioterapia e imunoterapia, o sistema imunológico fica extremamente vulnerável. Com isso, aumentam os riscos de infecções, inflamações e até de surgimento de outras doenças oportunistas, como pneumonia ou problemas renais. É o corpo tentando resistir a algo muito além de sua força natural. Foi nesse cenário que a situação de Preta se agravou. Ela começou a apresentar reações adversas como febres constantes, queda drástica de energia e dores intensas. Além disso, passou a precisar de acompanhamento permanente, com monitoramento diário de sinais vitais e intervenções médicas rápidas. Segundo familiares, cada novo exame trazia uma mistura de esperança e preocupação. Porque às vezes, ao tentar combater o câncer, surgem novos desafios, e isso torna a jornada ainda mais sofrida. O que era para ser um tratamento focado exclusivamente no tumor acabou se tornando uma guerra em várias frentes. E cada complicação exige mais medicamentos, mais ajustes, mais paciência e mais desgaste emocional. É um ciclo difícil, complexo e muitas vezes silencioso. Afinal, nem tudo é divulgado. Muitas das batalhas que Preta está enfrentando agora acontecem longe das câmeras, nos bastidores de uma luta muito pessoal. Mas uma voz próxima à cantora decidiu quebrar o silêncio e falar abertamente sobre essa dor. A irmã dela, Bela Gil, fez um desabafo emocionado que tocou o coração de milhares de brasileiros. No próximo capítulo vamos entender o que Bela disse, e como suas palavras revelam a gravidade do momento. Foi em uma entrevista breve, mas sincera, que Bela Gil se permitiu abrir o coração. Ao falar sobre a irmã, sua voz falhou, os olhos se encheram de lágrimas, e ficou evidente o quanto o momento tem sido pesado para toda a família. Bela não escondeu nada. Disse, com todas as palavras, minha irmã está muito cansada. Cansada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Bela, que sempre foi mais discreta, resolveu se pronunciar justamente porque a situação fugiu do controle. Segundo ela, a doença vem sendo horrorosa, consumindo não só o corpo de Preta, mas tudo ao redor, energia, rotina, estrutura familiar. Ela relatou que Preta está muito debilitada, que mesmo cercada de amor, parece ter sido sugada pela brutalidade da doença.
E com lágrimas nos olhos, explicou que a irmã precisa de ajuda para as tarefas mais simples, como se alimentar ou levantar da cama. O depoimento de Bela tocou muita gente porque mostrou o lado que poucos veem, o dos cuidadores. Ela mesma tem se revezado com outros familiares no cuidado direto com a irmã, não apenas como apoio emocional, mas também em decisões práticas, alimentação, companhia nos exames e principalmente em oração. É muito difícil ver alguém tão cheia de vida sendo lentamente consumida, disse ela. É como se a doença fosse levando um pedacinho da gente também. A frase chocou, mas refletiu o sentimento de milhares de famílias que passam por experiências semelhantes. Bela também compartilhou que o câncer, além de físico, mexe profundamente com o psicológico. Preta, segundo ela, já não fala tanto. Está introspectiva, muitas vezes em silêncio. E isso, para quem sempre foi comunicativa e expansiva, é mais um sinal do quanto está fragilizada. O relato de Bela não teve intenção de gerar alarde. Pelo contrário, foi um apelo por empatia, um convite à solidariedade. E principalmente um lembrete de que atrás da fama, existe uma família inteira em sofrimento. No próximo capítulo vamos mostrar como o Brasil inteiro está reagindo diante desses relatos, e como o carinho dos fãs tem feito diferença nos bastidores. O avanço do câncer no corpo de Preta Gil tem cobrado um preço alto. O que antes era apenas cansaço agora se tornou limitação. Segundo fontes próximas à família, Preta já não consegue mais andar normalmente. Os passos que já foram firmes e cheios de energia, agora são poucos e lentos, e muitas vezes nem são possíveis sem ajuda. Ela passou a depender de apoio constante para se locomover, para percorrer distâncias maiores, como nos hospitais ou mesmo dentro da residência onde está hospedada, precisa usar cadeira de rodas. A força que antes sustentava o corpo está se esgotando pouco a pouco. O câncer, infelizmente, tem esse efeito devastador. Ele não atinge apenas um órgão. Ele enfraquece o organismo como um todo, afeta músculos, articulações e, acima de tudo, drena a energia vital. Mesmo nos dias em que não sente dor intensa, Preta se mostra exausta, sem ânimo para as atividades mais simples do cotidiano. Segundo pessoas próximas, ela já não consegue mais realizar sozinha tarefas básicas, como tomar banho ou se alimentar. Tudo requer ajuda, paciência e cuidado constante. Isso tem exigido dedicação total dos familiares, que se revezam para garantir que ela esteja o mais confortável possível. A limitação física é acompanhada de um sentimento de impotência. Preta, que sempre foi ativa, independente e dona de si, agora precisa aceitar uma nova realidade. Uma realidade em que o corpo já não responde como antes. Isso é doloroso, especialmente para alguém com uma trajetória pública marcada por presença forte e vibrante. E mesmo diante de tanta fragilidade, a luta continua. O tratamento nos Estados Unidos segue, agora com uma nova etapa, o uso de uma terapia experimental. Algo inovador, mas também extremamente caro. No próximo capítulo, vamos explicar por que esse tratamento é um dos mais caros do mundo, como ele funciona e o que exatamente está sendo feito para tentar salvar a vida de Preta Gil, mesmo diante de tantas incertezas. Diante do agravamento do quadro e da dificuldade de resposta aos tratamentos tradicionais, a equipe médica nos Estados Unidos sugeriu uma alternativa ousada: o uso de um tratamento experimental. É uma das opções mais modernas e também mais caras da medicina atual. Esse tipo de terapia ainda não está amplamente disponível no mundo. É oferecido apenas em centros médicos altamente especializados, geralmente em fase de testes clínicos controlados. O custo é altíssimo, tanto pelos equipamentos envolvidos quanto pela medicação, que é feita sob medida para cada paciente. No caso de Preta Gil, os médicos realizaram exames extremamente detalhados para entender o funcionamento específico das células do seu câncer. A partir desses dados, é criada uma medicação química personalizada. Ou seja, os remédios que ela está tomando agora foram desenvolvidos exclusivamente para o seu organismo. Isso exige tempo, tecnologia e uma equipe multidisciplinar de cientistas e médicos. E claro, envolve um investimento financeiro muito elevado. Segundo informações de bastidores, o custo mensal desse tratamento pode ultrapassar centenas de milhares de dólares. Além disso, o protocolo inclui exames constantes para medir os efeitos da medicação no organismo. Como é um tratamento experimental, os resultados são incertos. Alguns pacientes respondem bem, outros não mostram melhora. Por isso, tudo precisa ser cuidadosamente monitorado. Apesar das incertezas, a decisão de seguir por esse caminho foi tomada pela família com base na esperança de que, mesmo sem garantias, essa seja uma chance real de prolongar a vida de Preta com mais qualidade.
Quando as opções convencionais já não funcionam, esse tipo de tentativa pode fazer toda a diferença. Mas a pressão emocional é grande. Além da fragilidade da paciente, há o peso dos custos, a espera por resultados e a necessidade de lidar com a ansiedade diária. A cada novo exame, uma expectativa. A cada resposta do corpo, um novo fôlego ou uma nova preocupação. Ainda assim, a família segue firme, apoiando e acreditando. No próximo capítulo, vamos mostrar como os fãs, os amigos famosos e até desconhecidos têm se mobilizado para dar apoio, carinho e, em alguns casos, até ajuda financeira. O tratamento de Preta Gil nos Estados Unidos inclui uma etapa extremamente avançada da medicina, a medicação personalizada. Isso significa que os remédios que ela está tomando não são genéricos, nem comuns. Eles são desenvolvidos exclusivamente para o corpo dela, levando em consideração tudo que os exames revelaram sobre o funcionamento do seu organismo e a agressividade do câncer. Os médicos realizaram um mapeamento genético e celular detalhado. Eles analisaram como o corpo da Preta reage a substâncias químicas, quais medicamentos tradicionais já não funcionam mais e quais componentes específicos poderiam atingir diretamente as células doentes. Com base nessas informações, foi criado um composto personalizado, feito sob medida para tentar combater exatamente o tipo de câncer que ela enfrenta. Esse processo é complexo, caro e ainda em fase de testes em várias partes do mundo, mas é considerado uma das promessas mais ousadas da oncologia moderna. A ideia é atacar o câncer com precisão, poupando o máximo possível das células saudáveis. A esperança é que, com menos efeitos colaterais e maior foco no tumor, o organismo consiga reagir melhor e ganhar tempo. E embora não exista garantia de cura, existe sim uma possibilidade real de melhora da qualidade de vida. É por isso que a família tem se agarrado a cada detalhe positivo. Cada pequeno avanço é comemorado. Cada dia a mais de conforto é visto como uma vitória. E nesse momento tão delicado, uma coisa faz toda a diferença: o carinho do público. Preta Gil sempre teve uma relação próxima com seus fãs. E agora, mais do que nunca, ela precisa sentir esse amor. Por isso, a família pede que mensagens de apoio continuem sendo enviadas. Uma palavra de fé, uma oração, um gesto simples, tudo isso tem um peso enorme quando o coração está cansado. A luta segue. Mas enquanto o tratamento experimental acontece nos Estados Unidos, os médicos brasileiros também se pronunciaram. E o que eles disseram reforça a gravidade da situação. No próximo capítulo, vamos entender o que os profissionais do Brasil revelaram sobre o estado de saúde de Preta Gil e por que o país inteiro entrou em oração, enquanto Preta Gil se submete ao tratamento experimental nos Estados Unidos. No Brasil, os médicos que a acompanharam desde o início decidiram tornar público o que já era evidente para os mais próximos: o câncer dela não tem mais cura. Essa declaração, feita de forma respeitosa e técnica, foi baseada em exames e avaliações clínicas que confirmaram que a doença atingiu um estágio irreversível. Os profissionais explicaram que o câncer se espalhou de maneira tão agressiva e profunda que não há mais chance de reversão. Preta Gil nunca escondeu sua condição. Desde o início, ela foi transparente com seus seguidores. Falou sobre as dores, os medos, os tratamentos, as esperanças e também sobre os momentos em que tudo parecia escuro. Em vários vídeos publicados nos últimos meses, ela mesma revelou que seu quadro era grave e que lutava pela vida, mas sem falsas ilusões. A declaração dos médicos brasileiros foi, para muitos, um choque. Ainda havia esperança de que algum tratamento no exterior trouxesse a cura milagrosa. Mas, ao que tudo indica, essa possibilidade não existe mais. O foco agora é dar conforto, dignidade e, se possível, mais tempo de vida. Isso não quer dizer que a luta acabou. Pelo contrário, a ida aos Estados Unidos mostra que a esperança permanece. Que ela, sua família e seus fãs continuam acreditando em possibilidades que a ciência ainda tenta entender. Mas é preciso, com coragem, encarar a verdade. A medicina brasileira foi clara: não há mais cura possível. E essa honestidade também é um gesto de amor. Prepara o coração para o que pode vir, ensina a valorizar cada momento, e fortalece o pedido de orações. No último capítulo desta série, vamos unir tudo o que foi dito até aqui para deixar uma mensagem de apoio, respeito e fé. Porque mesmo diante da dor, ainda é possível acreditar no amor e na força de quem não desiste. Preta Gil está enfrentando o maior desafio da sua vida. E apesar de tudo o que foi dito, ninguém deseja a morte. Pelo contrário, há uma torcida real, sincera e intensa para que ela consiga vencer, ou ao menos viver com dignidade, mesmo diante do impossível. Os médicos foram claros: não há mais cura. A própria Preta falou disso em seus vídeos.
Com coragem, ela disse que sabia da gravidade do seu estado, que entendia os riscos e as limitações. Mas mesmo assim, não deixou de buscar alternativas. A ida aos Estados Unidos é a prova disso. Uma mulher que poderia simplesmente desistir, decidiu tentar. Decidiu lutar até onde for possível. O tratamento experimental é a última esperança. Ainda que não traga a cura completa, pode trazer dias melhores. Pode oferecer conforto, estabilidade e momentos preciosos com a família. E isso, por si só, já é algo enorme. Muitos acham que falar da realidade é pessimismo. Mas não é. É respeito. Respeito à verdade, à dor da família e à luta silenciosa de tantos que enfrentam a mesma doença. A história de Preta Gil não é só dela. É também de milhões de brasileiros que já perderam alguém para o câncer ou estão nessa batalha agora. Por isso, encerramos esta série com uma mensagem de esperança verdadeira. Não uma esperança vazia, mas aquela que olha para cima e confia em Deus. Porque quando a medicina diz que não há mais o que fazer, ainda existe o sobrenatural. E muitos milagres já aconteceram quando tudo parecia perdido. Enquanto isso, sigamos unidos em oração, apoio e respeito. Que Preta Gil sinta o carinho do povo, que a família tenha forças para continuar, e que, se for da vontade divina, ainda haja um recomeço. A vida é frágil, mas também é surpreendente. E até o último instante, sempre haverá espaço para a fé.